Brasileira procurada por homicídio no Brasil é presa em New Jersey e será deportada. No Texas, brasileiro é preso por diversas acusações graves. Aumenta o número de brasileiros se mudando para a Flórida pela isenção de imposto estadual. Tarifaço da Casa Branca ao Itamaraty leva à queda histórica de exportações de carne brasileira. E tem os detalhes de uma caminhada que vai rolar em Orlando para unir ainda mais a nossa comunidade da Flórida Central. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro procurado por uma série de crimes, incluindo chantagem, extorsão e roubo, foi preso no condado de Denton, no Texas. Segundo a polícia, o brasileiro é acusado de abusos físicos, psicológicos e de roubar várias vítimas. No site da Justiça do Condado de Denton, no Texas, aparece uma lista de crimes cometidos pelo brasileiro, incluindo roubo qualificado, violência contra criança, idoso e interferência de pedido de socorro. Ele foi identificado como Rogério dos Santos Paz, de 47 anos. Segundo testemunhas e a polícia, o brasileiro se apresentava como mecânico e pedia abrigo a moradores em situação de vulnerabilidade no Texas. Depois, passava a ameaçar, extorquir e roubar as vítimas. Rogério foi preso no dia 8 de julho. O brasileiro foi entregue às autoridades do ICE, a Polícia de Imigração. Não há informações se ele vai ser julgado ou se será deportado direto para o Brasil. Em Newark, Nova Jersey, uma brasileira que é foragida da justiça do nosso país foi presa pela polícia. Rairiane da Costa Rodrigues está sob custódia do ICE, a Polícia de Imigração. Ela era procurada por envolvimento em um caso de homicídio lá no Brasil. Segundo as autoridades, ela fugiu do nosso país durante a investigação do crime e entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 2021. A prisão dela foi resultado de um trabalho conjunto da Polícia Norte-Americana, do Departamento de Imigração e das autoridades internacionais. Em comunicado, o ICE informou que Rairiane será deportada e entregue às autoridades brasileiras para responder às investigações e também para possível julgamento. Mudando de assunto, não é só o clima que chama a atenção para quem muda para a Flórida, é também o bolso. É que o baixo custo de vida e os impostos reduzidos vêm conquistando cidadãos e imigrantes com status legal. Só no ano passado, 20 mil brasileiros deixaram outros estados norte-americanos para morar na Flórida e aproveitar as vantagens econômicas, como nos mostra agora o repórter Eliseu Caetano. Mudar de estado hoje é uma decisão de economia. E a Flórida tem sido escolha de quem quer viver com menos impostos e mais sobras no fim do mês. Só para a gente ter como exemplo, nesse contexto, um trabalhador com um salário de $70 mil por ano, se ele morasse em Nova York, pagaria mais de $9 mil só de imposto estadual. Aqui na Flórida, esse valor é zero. E essa diferença muda a vida e a planilha de custos do mês. Não é só isso, o imposto sobre consumo também é mais leve. A Sales Tax na Flórida é de 6%, contra quase 9% em estados como Nova York e Califórnia. No dia a dia, o custo de vida pesa tanto quanto os impostos. Enquanto 2 quartos em Manhattan passam dos $3 mil, em cidades floridianas como Fort Myers, Port St. Lucie ou Kissimmee, é possível alugar um apartamento do mesmo tamanho por metade do preço. Não, a gente não está falando só de americanos de classe média, mas a gente está falando também de americanos de classe alta, de bilionários, né? O Ken Griffin, do Citadel, que fez essa migração da empresa toda dele, da residência primária dele para Miami, Jeff Bezos, isso tudo é uma jogada fiscal, né? É claro que tem a qualidade de vida, mas pelo custo inferior, infinitamente inferior, de vida, de imóveis e de taxas que tem que pagar no fim do ano. E tem muito brasileiro de olho nisso. Só em 2024, mais de 20 mil fizeram as malas e se juntaram aos 350 mil compatriotas que já vivem na Flórida. Como a empresária Nayara Vasconcelos. Um dos principais motivos que nos fez mudar foi o clima. Aqui na Flórida a gente tem um clima muito parecido com o Brasil. É um calor, né? Aquele calor gostoso que a gente pode sair, fazer as coisas ao ar livre, diferente de Massachusetts, que a maior parte do ano é frio, né? Um frio mais intenso, com neve. Então, com certeza, o clima foi um dos grandes motivadores.
Outra coisa que nos motivou também é o custo de vida, né? O custo de vida na Flórida acaba sendo muito melhor, muito mais baixo do que em Massachusetts. Menos impostos, menos burocracia e uma rede de apoio entre imigrantes que faz diferença. E outro ponto muito legal é que aqui a gente tem uma comunidade brasileira muito grande, então a gente não sente falta do Brasil, porque a gente consegue comprar comida, a gente consegue estar perto da comunidade, a gente consegue frequentar igrejas brasileiras, estar com os nossos amigos brasileiros, receber visitas do Brasil, né? Todo mundo vem para cá passear, então tem sido um tempo muito bom viver aqui na Flórida. Na prática, é o CEP que diz se vai sobrar alguma coisa no fim do mês ou não. E esse novo endereço, para muitos, é o começo de uma vida com menos contas e mais liberdade. Aqui, qualidade de vida não é um item à parte. É muito importante e faz parte do nosso dia a dia. O passaporte dos Estados Unidos acaba de atingir a pior colocação da história em comparação com outros países. Ele despencou para o 10º lugar no ranking global de mobilidade, que classifica os documentos com maior acesso internacional sem a necessidade de visto. Em 2014, o passaporte norte-americano estava no topo dessa lista, garantindo a entrada sem restrições na maior parte das nações. Mas de lá para cá o cenário mudou e mais países passaram a exigir a autorização dos visitantes norte-americanos. Com isso, ano após ano, os Estados Unidos vêm perdendo o posto de documento mais importante do mundo. Hoje, o país está na posição de número 10. 182 destinos ainda aceitam os americanos sem visto. Os especialistas atribuem essa queda à falta de reciprocidade nas políticas de entrada, ao aumento das restrições fronteiriças e à adoção de medidas protecionistas. A perda da força do passaporte americano pode afetar negócios, turismo e até a imagem externa do país. Quem ocupa o primeiro lugar nesse ranking é Singapura, seguido por Japão e também Coreia do Sul. Depois do intervalo, em discurso na OMC, o governo do Brasil critica tarifaço de Trump. E novos impostos ao nosso país geram queda histórica de exportações de carne brasileira. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record 20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A exportação de carne brasileira para os Estados Unidos sofreu uma queda histórica. Em apenas 3 meses, o volume despencou 80%. Esse cenário já é resultado das tarifas de 10% aplicadas pelos Estados Unidos. E a situação pode piorar com as novas sobretaxas. Enquanto isso, o preço do produto nas prateleiras norte-americanas dispara. As vendas de carne bovina brasileira despencaram de quase 48 mil toneladas em abril para menos de 10 mil em julho. Essa queda começou após a Casa Branca aplicar em abril a tarifa de 10% sobre os produtos brasileiros importados e desde então vem piorando mês a mês. Segundo a MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, a situação pode piorar muito se entrar em vigor a sobretaxa de 50% no dia 1º de agosto. Com a incerteza sobre o futuro, algumas remessas de carne já fechadas antes estão sendo aceleradas para os Estados Unidos para evitar os novos preços do tarifaço. Já outros frigoríficos estão suspendendo os embarques. O governo brasileiro tenta negociar com importadores americanos para evitar prejuízos e o colapso comercial do setor. Enquanto isso, os preços do produto nas prateleiras dos Estados Unidos já começaram a subir e atingir níveis recordes. A carne bovina está sendo vendida por $9,26 por libra, um aumento de quase 9% desde janeiro.
Além da importação mais cara, outros fatores que estão influenciando os preços no território norte-americano são os rebanhos de gado menor, condições climáticas e ração mais cara. Os especialistas dizem que é bom se preparar porque as expectativas são que os preços disparem ainda mais nos próximos meses. O Itamaraty criticou hoje o tarifaço dos Estados Unidos na OMC, a Organização Mundial do Comércio. O secretário de Assuntos Econômicos do Brasil, o embaixador Philippe Gould, chamou as taxas contra os produtos brasileiros de arbitrárias. Apesar da reclamação, o Brasil ainda não apresentou uma ação formal na OMC e nenhum pedido de intervenção contra o governo norte-americano. A ideia é esperar até o dia 1º de agosto, quando vão entrar em vigor as tarifas anunciadas pela Casa Branca. Faltando 9 dias para a data prevista, o Itamaraty disse que ainda espera por uma negociação. E hoje a Casa Branca anunciou um acordo comercial com o Japão que reduz as tarifas e também abre os dois mercados. O governo norte-americano ainda destacou que avançaram as negociações com a China e que um acordo pode sair muito em breve. Washington e Pequim tentam chegar a um acordo comercial definitivo. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou hoje que Donald Trump busca uma boa relação de trabalho com a China que beneficie os Estados Unidos. Os dois países já têm as bases definidas e devem negociar um adiamento do início da nova política. Hoje, Donald Trump reforçou que fechou um acordo com o Japão. Nas redes sociais, o republicano escreveu que os mercados japoneses agora estão abertos pela primeira vez e que as empresas dos Estados Unidos vão decolar. Na mesma publicação, o republicano reforçou que só vai reduzir as tarifas se um país concordar em abrir o mercado. Tóquio ainda vai investir cerca de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos e os produtos japoneses terão acréscimo de 15% ao entrarem no território americano. Antes, a taxa anunciada por Trump estava em 25%. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O Brasil aderiu à ação contra Israel por genocídio contra o povo palestino na Corte da ONU. E a pressão internacional acontece em meio às denúncias de que a fome em massa assola a região de Gaza. Vitor Larregina tem as informações. O governo israelense rebateu uma declaração de mais de 100 organizações de direitos humanos que afirmam que a fome em massa está se espalhando pela faixa de Gaza. Segundo Israel, as instituições usaram números cedidos pelo Hamas e serviram de propaganda para o grupo terrorista. O Ministério das Relações Exteriores ressaltou que desde maio, 4.500 caminhões com alimentos entraram em Gaza, uma média de 70 por dia. O transporte das cargas é feito por organizações internacionais. Mas 700 veículos que seriam entregues pela ONU estão parados do lado israelense. O porta-voz das Nações Unidas disse hoje que os caminhões não foram entregues por causa de entraves burocráticos impostos pelas forças israelenses. O exército divulgou hoje um vídeo que diz ser de terroristas do Hamas exibindo frutas e outros alimentos em um túnel na faixa de Gaza. Os produtos que aparecem nas imagens sequer estão incluídos nas cargas de ajuda humanitária que chegam na região. O porta-voz das forças israelenses disse que o vídeo prova que o Hamas zomba do sofrimento que infligiu à população, enquanto espalha mentiras para o mundo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, homem indiciado em Nova York por jogar explosivos em telhados e linhas de metrô. E em Seattle, o homem rouba caminhão dos bombeiros e causa caos na região. Em Nova York, um homem foi preso e acusado de terrorismo. É que ele vinha jogando bombas caseiras em diversos rooftops e até nos metrôs. Por sorte, nenhum dos dispositivos lançados por ele explodiu. Segundo a justiça, o suspeito foi identificado como Michael Gann e tem 55 anos. Ele comprou certos produtos químicos, tubos, fusíveis e outros materiais perigosos em maio. Depois manipulou tudo em casa e produziu dezenas de explosivos. Ele chegou a lançar ao menos 7 dos dispositivos em telhados, terraços de prédios em Manhattan e nos trilhos do metrô da ponte de Williamsburg. Ainda não há informações oficiais sobre um possível motivo para as ações desse homem, que agora preso enfrenta várias acusações. O procurador federal do caso disse que, se condenado por todas elas, o suspeito poderá receber uma pena de 40 anos de prisão.
E na Califórnia, um homem foi preso depois de ser encontrado atuando pelas ruas como se fosse um policial. Já em Seattle, um criminoso roubou um caminhão do Corpo de Bombeiros e provocou um caos. Dá só uma olhada nessas histórias que mais parecem coisa de filme e videogame. No famoso jogo GTA, onde tudo é possível, essa é uma cena esperada. Mas aconteceu na vida real no subúrbio de Seattle. Oficiais de socorro respondiam a um chamado de emergência quando, de repente, um dos caminhões dos bombeiros, daqueles grandes com escada mais giros, foi roubado. Ao dirigir loucamente pelas ruas, o criminoso bateu em diversos veículos, subiu calçadas e destruiu estruturas, parques e jardins. Scraping, screeching, but loud but long. All the cars, they weren't just wrecked, they were demolished. As autoridades contabilizaram 14 veículos destruídos. O carro de bombeiros também sofreu danos significativos e agora vai ficar fora de operação para reparos. Mas, felizmente, não houve feridos. Agora, enquanto a polícia investiga esse incidente bizarro, outro caso chama a atenção das autoridades também na costa oeste, mas na Califórnia. No sul do estado, a polícia encontrou este homem, um civil comum, atuando nas ruas como se fosse um agente de segurança. Apesar das roupas perfeitas, do cinto de serviço e das armas, se tratava de um falso policial. O Departamento de Polícia de Hemet disse que prendeu o homem que conduzia esta motocicleta com luzes de emergência e tudo, igualzinha àquelas usadas pelos agentes locais. Uma investigação preliminar descobriu que o cara não era só um farsante, mas um criminoso condenado que é proibido de portar armas por lei. He could have been robbing, he could have been pulling people over unlawfully. God only knows. Os moradores da região ficaram chocados com a descoberta. É cada história, né, que deixa todo mundo sobrecarregado. E além de tanta notícia negativa, o fluxo constante de tantas informações tem afetado a saúde mental de muita gente. Estudos apontam, por exemplo, que o excesso de notificações nas redes sociais, celulares e televisores pode afetar o cérebro, alterar o sono e até causar sintomas físicos. A reportagem é da Cone Rocha. Você já parou para pensar quantas notificações de notícias recebe por dia no seu smartphone? Essa pergunta foi base de uma pesquisa do Reuters Institute for the Study of Journalism sobre como as notícias em tempo real podem sobrecarregar o cérebro humano. Aqui nos Estados Unidos, o percentual de pessoas que recebem notificações semanais aumentou de 6% em 2014 para 23% hoje. O fenômeno é resultado do aumento da quantidade de alertas enviados por perfis de notícias e veículos de mídia. Mas esse excesso pode gerar um alert fatigue, ou fadiga de alerta, que é quando a pessoa acaba ignorando até mesmo mensagens importantes no seu dia a dia pelo excesso de notificações. De acordo com especialistas, a exposição contínua a notícias negativas coloca o sistema nervoso em alerta constante, contribuindo para ansiedade, insônia e sintomas físicos como fadiga e dores de cabeça. Uma pesquisa do Pew Research Center revelou que 66% dos entrevistados adultos já relataram exaustão com a quantidade de notícias que consomem. Mas como se manter informado sem prejudicar a saúde mental? Especialistas dão algumas dicas simples. A gente acha que está só se informando, mas o corpo fica em estado de alerta o tempo todo. Nosso cérebro reage forte ao que parece ameaça. Tragédia gera audiência e caos gera clique. O algoritmo reforça, você clica na tragédia, ele te mostra mais tragédia. Chamamos isso de mad news, quando o volume e o tom das notícias começam a afetar o emocional, gerando o aumento de doenças autoimunes e o aumento de doenças da alma, como a depressão e a ansiedade. Se informar é muito importante, mas se proteger é mais importante ainda. Vai aqui algumas dicas de como lidar com isso. Diminua as notificações, escolha boas fontes, defina horários fixos para se atualizar. Evite notícias antes de dormir, se cerque de pessoas leves, pratique atividade física, cultive momentos de silêncio e filtre o que te informa e o que te intoxica. Os moradores da área de Minneapolis, no estado de Minnesota, que esperaram meses para curtir o calor de verão, não estão podendo ir às praias. É que pelo menos 6 delas foram fechadas porque a água está com altos níveis de contaminação
pela bactéria E. coli. A proibição para banhistas acontece após testes mostrarem que as pessoas podem ficar severamente doentes se pularem na água. Além das praias, águas de lagos como o Minnetonka também estão barradas para visitantes. Os especialistas em saúde dizem que a culpa é de uma combinação da atuação de pássaros contaminados na região e de tempestades severas. Há ainda a preocupação com a florada de algas azuis esverdeadas que tomam a região e podem deixar pessoas e animais de estimação doentes. As praias só reabrirão depois que novos testes de água mostrarem que é seguro nadar. A seguir, o estado do Texas começa a investigar o desastre das enchentes do dia 4 de julho. E tem os detalhes de uma caminhada que vai rolar em Orlando para unir ainda mais a nossa comunidade na Flórida Central. O governo do Texas começou uma investigação formal sobre o desastre da enchente de 4 de julho. Hoje tiveram início as audiências na Casa Legislativa do Estado. As autoridades querem descobrir se houve falha na prevenção da cheia e no socorro às vítimas. We will hear invited testimony from several of the state agencies, river authorities involved in the response to the devastating flooding and the impact in Central and West Texas earlier this month. Um dos primeiros a depor nesta quarta-feira foi o chefe da Divisão de Gestão de Emergências do Texas, Neem Kidd. But we do need an organizational structure to cobble that together. Ele disse que o Estado tem múltiplas agências e tecnologias capazes de operar em situações incomuns, mas que há poucos recursos financeiros. Ele sugeriu que o Texas precisa com urgência de uma nova estrutura organizacional para unificar os serviços e arrecadar subsídios. Também se reuniram hoje os vereadores de Kerrville, uma das áreas mais afetadas pela tragédia. As audiências marcam o início das investigações formais sobre as cheias. As autoridades vão analisar como as equipes de resposta lidaram com a emergência e também vão se concentrar em entender se o desastre poderia ter sido evitado. Nesta semana acontecerão depoimentos de autoridades responsáveis pela gestão dos rios regionais. E na próxima semana, os parlamentares vão ouvir diretamente os sobreviventes. Milhares de pessoas foram diretamente afetadas pela catástrofe. Pelo menos 135 morreram, incluindo crianças que estavam em acampamentos infantis e parques de trailers ao longo do rio Guadalupe. Enquanto isso, no estado vizinho do Novo México, dezenas de pessoas e animais de estimação precisaram ser resgatados após chuvas intensas no condado de Dona Ana. Choveu tanto que a região acabou sofrendo com diversas cheias repentinas. A situação mais grave é na cidade de Vado. Equipes de resposta a emergências seguem realizando operações de buscas após as graves inundações que começaram ontem à noite. Segundo a Guarda Nacional do Novo México, pelo menos 15 pessoas foram transportadas por equipes de emergência e foram hospitalizadas. O número de desabrigados que tiveram suas casas invadidas pela água aumenta a cada hora. Todos estão sendo levados para abrigos municipais. As autoridades dizem que essa é uma operação de grande escala e que a previsão de mais chuvas dificulta a situação. Até o momento, não há relatos de vítimas ou desaparecidos. Hora da previsão do tempo, vamos para o telão checar as temperaturas, se tem previsão de chuva em boa parte do país ou não. Olha, tem pancadas isoladas em Nova York e em Charlotte. Em Norfolk, previsão de sol aparecendo tímido entre nuvens, máxima de 94. 101 de máxima em Atlanta, previsão de bastante chuva ao longo do dia, assim como em todo o estado da Flórida. Em Miami, a mínima fica em 85 graus Fahrenheit. Em Houston, a gente tem máxima de 101, bastante calor, apesar de não ter sol nessa área, vai chover o dia inteiro. Em El Paso, a gente também tem chuva com máxima de 94. San Antônio, máxima de 101, bastante calor. Phoenix, máxima de 104, sol entre nuvens. Las Vegas, sol brilhando o dia inteiro, não tem nuvens nessa área, máxima de 106. Salt Lake City, sol brilha forte o dia inteiro. E atenção, comunidade da região central da Flórida, os brasileiros estão organizando uma prática esportiva em Orlando totalmente gratuita. A ideia é realizar uma caminhada, conhecer gente nova, fazer amizades e estreitar os laços em um evento que promete, como sempre, muita animação, afinal, é do Brasil. A repórter Carla Marinho conta mais pra gente.
Não precisa ser atleta ou ter experiência para participar da caminhada 5K gratuita conectando brasileiros nos Estados Unidos. No evento, organizado pelo grupo Amigos no Zewa, pode correr, levar os filhos, os pais, os amigos. O importante é participar. O encontro vai celebrar a força da comunidade brasileira em Orlando e vai muito além da prática esportiva. É um convite para se conectar e estreitar os laços que nos unem, mesmo longe da terra natal. Estamos organizando a nossa primeira caminhada 5K aqui em Orlando para promover a amizade, o networking e principalmente a saúde na comunidade brasileira. A caminhada 5K vai acontecer dia 2 de agosto a partir das 7h15 da manhã, com direito a um café da manhã reforçado antes da largada. Um café da manhã maravilhoso patrocinado pelo restaurante A Brasileira e às 8h30 da manhã nós vamos começar essa jornada. Portanto, não fique de fora, contamos com a sua presença, da sua família, seus amigos e todo mundo. Então, vem pra cá! E o Jornal Américas no ar de hoje está terminando. A gente te espera na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de Paulo, o Apóstolo. Boa noite. Boa noite, gente.